Olha só que curioso, pessoal. Para você que está acreditando, né, que viu a notícia, CBF afasta Ramon Abate Abel e o VAR do patético erro do clássico São Paulo e Palmeiras. Para você que viu essa notícia e pensou em acreditar que a CBF é uma entidade séria, eu trouxe essa noticiazinha aqui. Olha isso. O mesmo Ramon Abate Abel, no ano passado, eu vou mostrar o lance aqui, deu um pênalti vergonhoso para o Palmeiras contra o Fortaleza. E olha que coincidência, ele foi afastado naquela época. Ou seja, vocês acham que a CBF está preocupada desse senhor beneficiar ou prejudicar um clube? Ela não está. Ela finge para você e tenta te fazer passar o papel de otário de acreditar. Por quê? Porque ela vai afastar o Ramon Abate Abel nessa semana, que é data FIFA. Ou seja, não interfere em nada. E no máximo mais 1 ou 2 semanas. Esse senhor, pelo erro que ele cometeu, pela forma como ele prejudicou o São Paulo e beneficiou o Palmeiras com um erro inacreditável, ele tinha que ficar fora do futebol por pelo menos 1 ano. Esse cara e o VAR, eles tinham que ficar se reciclando, não é como eles falam, por pelo menos 1 ano para sentir na pele como é ser prejudicado. Cometeu um trabalho totalmente prejudicado, como ele fez com a incompetência dele com o São Paulo. Olha o lance que o Ramon Abate Abel deu pênalti. Na verdade, são 2 lances no mesmo jogo. Só que o mais gritante foi a mão do Pikachu. Mas teve um pênalti também bem duvidoso que o Tite teria feito no Flaco Lopes. Tudo no mesmo jogo. Tudo a favor do Palmeiras. E agora mais uma vez. Aí esse árbitro que errou num jogo do Palmeiras de forma absurda no ano passado, apitou Flamengo e Cruzeiro e, em sequência, São Paulo e Palmeiras. Olha e veja a vergonha que é a CBF. Então não acredite que esse afastamento... Essa é boa. Na mão esquerda lá. Me dá inverso. O outro ângulo. Vamos a grua, pode ser a outro grua, ângulo. pode ser a grua. Outro ângulo. Esse aí. Pênalti. O jogador tá com a mão e ação de bloqueio, ok? Olha lá. Ele faz uma segunda ação. Volta para micro. A impressão que eu tenho é que o Wilbert Estevão da Silva não veio hoje. O cara que comandava o VAR, acho que faltou. Quero até saber da CBF se ele faltou, porque não é possível o pênalti que ele não deu no Tapia, quando o jogo estava 2-0, é inacreditável o VAR não chamar. Depois a entrada do Andrés por cima, sem maldade, o pé dele passou por cima da bola, no meio da canela do Marcos Antônio, e também não ser expulso, e o VAR não chamar, é inacreditável. Agora o pênalti quando o jogo estava 2-0, em cima do Tapia, que o VAR não chamou, é uma das coisas mais inacreditáveis que eu vejo do VAR no futebol brasileiro. Dentre as muitas inacreditáveis que a gente tem visto no VAR. A gente fica se perguntando onde está o VAR, que interfere em todo momento quando não é para interferir. E quando é para interferir, não interfere. Vocês me desculpem, mas o VAR no Brasil é uma vergonha. Personalmente, nunca viví algo igual de escandaloso como hoy. Nunca. Tengo 50 años, 32 años de fútbol, como jugador y como entrenador. Hace 32 años. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada tan evidente. Y no tengo nada contra Palmeiras y sus jugadores y la calidad de sus jugadores. Dicho esto, me pareció escandaloso lo que pasó hoy. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual. Lo que viví hoy fue escandaloso. Yo no lo puedo creer todavía. No lo puedo creer. Sobre o lance específico, eu ainda não vi a repetição, mas vou dar o meu ponto de vista. Se por qualquer motivo, no momento em que o Alain escorrega, a bola estivesse a ser disputada
pelo jogador do São Paulo, eu acharia que era penalti. Mas eu não tenho as leis. Eu estou-te a dizer a minha opinião. Ao cruzamento, o Alá escorrega, gramado, escorrega, e eu acho que ele depois toca no adversário. Mas se eu bem me lembro, a bola está longe. A bola não está a ser disputada naquele lance. Portanto, foi sem querer. Não foi proposito. O Alá não fez um carrinho de propósito para acertar no jogador. Agora, se a bola tivesse a ser disputada naquele momento, se o jogador de São Paulo tivesse a possibilidade de disputar a bola, eu, na minha opinião, eu acho que era penalti. Tá aí. O Breiler já tinha passado, né? Comentado aí sobre o Abel, realmente o Abel. William, não, a minha curiosidade fosse esse lance contra o Palmeiras, contra o Abel Ferreira, tá reclamando. O Abel teria feito um escândalo à beira do campo. Sem dúvida. Ele não deixaria nem o árbitro pensar. A comissão técnica já levantaria Por muito do menos banco. ele já fez escândalo. E Por fa- muito e menos faria, ele já fez escândalo. Porque foi um lance muito evidente. Mas... E ele fala, foi sem querer. Sem querer também é falta, sem querer também é pênalti. Claro. E ele fala que não tinha disputa de bola. O que mais tinha? Que a bola já estava longe e tal. Era o Tapia tentando... Mas o Tapia ainda ia atrás daquela tentando bola. alcançar. Claro. E foi derrubado dentro da área. Então o Abel é de uma Tava cara criando. de pau absurda falar que não teve disputa de bola e que esse... não, a gente foi prejudicado primeiro. Me ajuda aí. O Abel criou a própria narrativa dele nessa história. E o Abel... E ele falou isso na coletiva hoje, né? Eu quero estabelecer a minha narrativa. Exatamente. Ele O fala. meu ponto de vista, eu não sei, mas o meu ponto de vista... Abel, não existe o seu ponto de vista. Tem uma regra. Tem uma regra, né? Não é o seu ponto de vista. Tem uma regra ali que não foi cumprida. Queria saber se fosse o contrário. Queria saber se fosse o contrário, exatamente. E outra coisa Seria pra passar melhor pra ficar você. calado nesse caso. Sim, exatamente. E outra coisa, Eugênio, não viu o lance direito, sei lá, dá um migué ali, mas não faz esse tipo de coisa. Já não seria legal, mas ok, passou. Até para passar para o Eugênio, o Abel, que tem discursos, ou tinha discursos tão diferenciados, que a gente gostava de ouvir na coletiva, etc., que já andou tropeçando tanto em tantos comportamentos, com relação a esse aspecto de arbitragem, que ele fala do futebol brasileiro, de mudança, Abel, você é igualzinho aos outros. Hoje, já passou por essa situação. São todos iguais. E você é igualzinho a todos os outros que estão aqui e que você critica tanto quando você tem este tipo de comportamento. É a mesma coisa, você quer ser diferente e tal. Hoje era o dia. E o Breiler falou, hoje era o dia. Olha, realmente teve um pênalti ali que não foi marcado. Ponto final, acabou, aí você é diferente. Mas com esse discurso, você fica igualzinho a tantos outros que você critica. Tudo bem, Eugênio? Boa noite. Boa noite para você e para os companheiros. Boa noite. A gente entrou nessa rodada no terço final do campeonato, com 27ª rodada, né? Sim. 270 jogos, não é isso? E agora falta muito pouco para acabar. Sempre que a gente chega perto do final do campeonato, o expediente dos clubes, dos seus dirigentes, dos seus treinadores, é transferir responsabilidades para a arbitragem. Sim. Isso acontece absolutamente todos os anos e está acontecendo agora de forma mais agressiva, porque o campeonato está mais embolado na parte de cima. Depois eu quero ver se alguém do Cruzeiro, que o jogo acabou agora, se manifestou também sobre isso. É importante a gente ficar atento lá. O Cruzeiro também não ganhou o jogo dele, contra o Lanterna Esporte. Isso é muito comum. Só que a gente tem esse ano um fato um pouco diferente, que é o acirramento da rivalidade entre Flamengo e Palmeiras, que esse ano já vem acontecendo desde 2016, mas essa semana agora, por exemplo, teve a questão toda do bloqueio das verbas da Libra a partir do Flamengo. A Libra, como entidade e seus clubes filiados, todos se manifestaram, mas a voz que se levantou de fato contra o Flamengo, publicamente, foi a presidente do Palmeiras, a Leila. E aí vem o final de semana, o Palmeiras ganha num jogo de uma arbitragem que a gente já debateu aqui, o Flamengo perde. Então, você acaba potencializando isso. E o Boto entra como personagem para trazer também para dualidade Flamengo e Palmeiras a discussão da arbitragem brasileira, que é a discussão de todos os clubes. Porque está todo mundo reclamando da arbitragem e não foi hoje. Toda a rodada, todo mundo, e agora vai cada vez reclamar mais. E o que acontece é que a arbitragem muitas vezes dá razão para isso. Claro. Não dá razão para a insinuação, mas dá razão pela sua incompetência e por algo que a gente sempre critica aqui. A falta de critério. A gente teve nessa rodada o jogador do Grêmio, Kahneman,
expulso por algo que eu estou procurando até agora. Sinceramente. E olha que o Kahneman tem histórico, tá? Sim. Talvez ele tenha sido expulso pelo conjunto da obra. Pagou pelo histórico também. Mas pelo que ele fez ontem, nada. A gente teve um jogador do Vitória expulso hoje, absurdamente, o Lucas Alter, por uma disputa de espaço na área antes da cobrança de uma falta. A bola não estava em jogo, ele empurrou o jogador do Vasco e caiu, foi expulso. E a gente teve um critério completamente diferente no jogo do Morumbi. Essa é a questão. Cada juiz legisla o que ele acha que tem que ser o jogo. A gente teve uma briga. Os jogadores foram às vias de fato e não foram expulsos. Amarelo. Um amarelo para cada lado. Não foram expulsos. Se empurraram, se pegaram fora do campo, dentro do campo, juntou confusão. Ele deu no máximo um amarelo porque o Abate achou que esse jogo eu não vou dar cartão, eu não vou marcar falta. Já no primeiro tempo houve alguns lances, até no segundo gol do São Paulo, o Enzo Dias, que faz o cruzamento, ele é atingido por trás pelo Felipe Anderson, não consegue sequer comemorar o gol. Ele fica caído, os companheiros vão lá para tentar levantá-lo do chão, ele está caído porque levou uma pancada dura. Ah, mas foi gol. Foi gol. Só que o seguinte, vem aqui, Felipe Anderson, amarelinho para você. Tem um lance depois que o Gustavo Gomes tromba com o Tapia, pisa na coxa do Tapia. E nem falta é. Então, assim, são critérios de arbitragem que você pode entender realmente. Hoje eu estava comentando o jogo da Premier League, que o gol do Newcastle acontece num lance que, para mim, foi falta do Bruno Guimarães em cima do Gibbs White. O árbitro mandou seguir, o VAR mandou seguir. Só que é um contexto de Premier League em que há um padrão de arbitragem que não entende essa jogada como falta. Aqui no Brasil, para um árbitro, encostou aqui, é vermelho, para o outro sai da pancadaria e no máximo é amarelo. E outros lances não são nem falta. Teve jogador que... aquela pisada do Andrés, né, no Marcos Antônio, né, que é muito reclamada pela diretoria do São Paulo como um todo, o lance também com o Tapia, né, que ele acaba sangrando depois de uma cotovelada do Gustavo Gomes. Passa tudo literalmente em branco. Eu entenderia, e não estou nem entrando na questão do pênalti, tá? Eu entenderia que isso seria aceitável se todos os árbitros fizessem isso. Mas quando na mesma rodada um árbitro expulsa o Kahneman por nada, porque chegou perto de um atacante do Bragantino, e o Alter porque empurrou levemente o jogador do Vasco fora do jogo, o árbitro do Abate, ele próprio acha assim, eu acho que não vou marcar falta, não vou dar cartão, porque eu não quero, porque eu acho que o jogo tem que correr. E cadê o padrão? Sabe? E aí você dá combustível para todos os clubes estarem reclamando de tudo, todas as rodadas. Fica a coisa mais chata, porque ninguém fala do futebol. E com razão, porque a arbitragem chama para si um protagonismo que não deveria existir. O árbitro não pode ser protagonista, a gente não tem que saber o nome de árbitro. Claro, a gente sim, mas o torcedor já fica querendo saber quem está na escala de arbitragem. Já sabe o nome de todo mundo, até de bandeira. Tem gente que já